Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tô sumida, mas cheguei. Cheguei. Desejo a você tudo de bom, que verdadeiramente você possa encontrar o seu caminho, encontrar o seu xamã, encontrar o seu caminho, encontrar a sua bênção. Eu desejo que nessa tarde os portões celestiais se abram e que você possa abraçar a sua vitória nessa tarde, né? Porque com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Então, se a gente tiver em união, é como óleo que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, que melecou, que encharcou a roupa, o manto que ele estava, né? Ai, desculpa, que nessa tarde esse azeite possa descer sobre a sua cabeça, possa descer sobre a sua testa, seu coração, né? Porque nosso coração é onde se guarda tudo, onde se amontoa muita coisa. E às vezes a gente guarda coisa boa e a gente guarda coisas ruins. A nossa tendência é mais guardar o que é ruim do que é bom. Porque o que é bom não, não tem aquelas recordações que você sempre está recordando. As coisas ruins você lembra delas quase todos os dias, né? É mais fácil falarmos das coisas ruins do que a gente falar nas coisas boas. Isso é uma coisa que existe na vida de pessoas. Não são todos, mas tem alguns que eu já sentei perto de pessoas que não me deixavam falar. Não me deixavam falar. O tempo que eu fiquei ali, 30, 40 minutos, só foi a pessoa que falou. Eu não tive direito de abrir a boca nem para dizer se estava certo ou se estava errada. E falou. Eu disse, meu Jesus amado, misericórdia. Não deu nem tempo de dizer nada. Porque aquela pessoa estava, né? São aquelas pessoas que acham que elas estão certas em tudo, né? Estão certas em tudo. Ninguém pode dizer que não é assim, que não está certo, que as coisas não é dessa maneira. Você não tem oportunidade nem sequer de dizer, não é assim. Quando você vai abrir a boca, a pessoa começa de novo a falar, e você fica sem saber o que fazer. Então, nessa tarde, a palavra de Deus, né, uma palavra profética, que você possa pegar a sua vitória nessa tarde, que esse ano 2003, eu tenho certeza que é um ano de conquista, vai ser um ano de colheita. Eu sinto isso, que vai ser um ano de colheita, né? Apesar de muitas profecias que vai haver muita pancadaria, né? Existe muita profecia aí que Deus vai descer na terra e vai fazer eu não sei o que aí na terra. Mas eu creio no Deus de restauração. Eu acredito no Deus que ressuscita. Eu acredito no Deus que transforma, que muda. Né? Não adianta as pessoas estarem guerreando de um lado, guerreando de outro. Vai acabar em nada. A guerra sempre um dia, a guerra tem fim. A guerra não dura para sempre. A luta, quando vem nas nossas vidas, ela não vem para ficar. Ela só fica se você deixar. Mas se você for uma pessoa determinada, você não vai permitir. Da hora que você sentiu que ela está chegando, na mesma hora você manda ela voltar, ela volta. Entendeu? As nossas orações é uma semente. Você planta um pé de amêndoa, você vai esperar o pé de amêndoa nascer e você vai esperar o tempo certo da amendoeira dar seus frutos. Não é verdade? Não vai dar fruto do dia para a noite. Um pé de milho não dá milho do dia para a noite. Tudo tem seu tempo determinado. É tempo de plantar, tempo de colher. Então a gente planta e a gente vai colher amanhã.
Que tipo de semente você está semeando? Na sua vida? Na sua casa? Na sua família? No meio de seus familiares? Então a palavra de Deus diz que Deus disse ao profeta: disse-me então, profetiza sobre estes ossos e diz a eles, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus mandou que o profeta profetizasse sobre um vale de ossos secos. Quantas vezes nossas vidas estão um vale de ossos, né? E você não sabe como fazer para sair desse vale, né? Ao profeta foi dito que deveria profetizar. Deus deu uma ordem para que ele profetizasse sobre estes ossos. O que significa? Que o Senhor dará uma palavra que garantia a sua restauração. O Senhor daria uma palavra que garantia, que significa que daria uma palavra que garantia a sua restauração. E avivamento, entretanto, isso só poderá acontecer se for feita segundo a palavra do Senhor. As coisas na nossa vida só podem acontecer segundo a palavra do Senhor. Deus mandou o profeta profetizar no vale de ossos, né? Que um vale de ossos era como um cemitério, né? Naquela época não tinha cemitério que cavava um buraco, colocava o presunto defunto ali, né? Ali eles iam morrendo e jogando um em cima do outro, naquela época. Então ali representava um vale, mas não era um vale humano, era um vale espiritual, de pessoas que estavam mortas espiritual, pessoas que estavam mortas no conhecimento, pessoas que estavam mortas sem nenhum avivamento na vida dela. Então, as coisas só podem acontecer na nossa vida segundo a palavra. O que foi que Deus mandou o profeta fazer? Profetizar sobre aquele vale de ossos secos. Deus, ele quer que nós profetizamos sobre as situações que nós enfrentamos. Seja qual for o vale que você esteja. O vale do desemprego, o vale da desavença, o vale da separação, o vale da divisão, o vale da confusão, o vale da traição. Assim diz o Senhor Deus: estes ossos, eis que eu farei entrar o fôlego em vós e viverei. O fôlego da qual se fala aqui é o mesmo fôlego que Deus soprou em suas narinas. O fôlego da vida. Com respeito a Adão, ele foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. A vida da qual se fala nessa passagem é a vida de Israel como nação e a vida espiritual. A vida nacional da nação já começou, teve o seu início, né? Entretanto, a vida espiritual começa na grande tribulação vindoura, né? Mas a plenitude do Espírito Santo, a plenitude da vida espiritual não virá até a segunda vinda. Vivereis, porém vós, nervos estendidos sobre vós, e farei crescer sobre vós carne, e cobrirei de pele, porém vós o Espírito vivereis, e saberão que eu sou o Senhor. Vivereis, diz, voltarei para a vida outra vez, para que chegue a conhecer que eu sou o Senhor Deus, e mostre a sua existência e o poder ao levantar os mortos. Deus, ele quer mostrar a sua excelência. O fôlego, quando Deus disse para Ezequiel, profetiza, chame o vento dos quatro cantos. Vento é o fôlego. Deus soprou fôlego no nariz de Adão. Deus soprou fôlego no nosso nariz. E nós estamos aqui.
Quando a gente menciona, quando a gente diz, quando a gente ordena, quando a gente decreta, a palavra do Senhor, ela acontece. Ela vai acontecer na nossa vida. As coisas não vão acontecer se eu falar, aconteça isso no nome de Maria, aconteça isso no nome de João, aconteça isso no nome de Tiago, aconteça isso no nome de tal. Não vai acontecer. Só vai acontecer um milagre se você falar, eu declaro, determino em nome de Jesus o Nazareno. Aí sim, esse nome tem poder. Ok? Não deixe que o inimigo coloque laço de culpa no seu pescoço. E grite palavras. Glória a Deus. Não deixe que o inimigo coloque laço de culpa e que grite em seus ouvidos fracasso. Confesse e arrependa-se quantas vezes for necessário, até poder dar um coice no inimigo. Não deixe que o inimigo coloque laço em seu pescoço e grite palavra de fracasso. Quantas vezes o inimigo tem colocado laço no seu pescoço, o inimigo tem gritado nos seus ouvidos fracasso e você tem aceitado. E você tem deixado o inimigo fazer ninho na sua cabeça. Confesse e arrependa-se quantas vezes for necessário, for preciso, até você dar um coice no inimigo. Não alimente pensamento como, certamente Deus não vai me perdoar, de novo, pela mesma coisa que confessei semana passada. Ele perdoa toda vez que confessamos o pecado diante dele e nos arrependemos plenamente. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Não deixe, não permita que o inimigo coloque um laço no seu pescoço e que grite nos seus ouvidos palavra de fracasso. Dizendo que você não vai conseguir, dizendo que Deus não te perdoa, que para você não tem jeito, que não adianta orar, que não adianta jejuar, que não adianta você se esforçar. O inimigo, ele é um ser perverso, ele é um espírito perverso. Ele não dorme, ele não descansa, ele não se preocupa. Como nós se preocupa, como vamos fazer? Porque ele estuda nosso terreno, ele estuda nossa vida, ele sabe a hora que entramos, que saímos, o que falamos, só não sabe o que pensamos. Mas o que sai da sua boca, ele sabe. Então, é por isso que nós temos que ser prudentes ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Muitas vezes nós entregamos, irmãos, o nosso tesouro para o adversário. Quantas vezes nós abrimos janelas que ficam abertas e o inimigo entra por aquela janela e ele suborna os seus projetos, os seus planos. Porque você deixou uma janelinha aberta. É como um computador. Você colocou tudo ali dentro de um disco. Ali tem uma memória daquele computador. E ali você armazenou coisas interessantes, coisas privadas, mas você se esqueceu de fechar a janela e alguém foi lhe rastreou, entrou e bagunçou com seus projetos. Roubou seus projetos para passar por outra pessoa e vender aquilo que era seu. E mesmo assim, é nossa mente. Você tem que ser o seu guardião. Você precisa ser o guardião da sua mente. Você precisa ser o capitão da sua vida. Você não pode deixar o seu barco à deriva. Você não pode deixar a sua vida à deriva nas mãos de qualquer pessoa que cedo ou mais tarde essa pessoa vai ter você nas mãos dela e vai chantagear com você. Pessoas que se entregam a relacionamentos errados, a relacionamento por boniteza ou por fantasias, e um dia mais tarde a capa cai e você fica nas mãos do adversário. Por quê? Porque você não fechou a janelinha
que você precisava fechar da sua vida. Aquele repreendido. Credo. Meu Deus. Que certa. Muitas vezes você acha que tudo que você faz está escondido. Está bem escondido. Mas a minha avó dizia, mato tem olho, parede tem ouvido. Sabemos como fazer e sabemos como falar. Aquele vale de ossos secos, Deus perguntou para o profeta, esses ossos aqui, será que tem chance de vida? Será que eles poderão viver? Será que eles poderão se levantar daqui? Senhor, tu sabe. Por quê? Porque Deus é quem sabe, porque o poder pertence a ele. A vida pertence a ele. Então, Deus disse uma ordem, então você vai profetizar sobre essa situação desse povo aqui, ó. Desse povo aqui, dessa nação aqui que está morta. Essa nação aqui que está sem nem um pingo da minha plenitude, da minha unção. Você vai profetizar para que eles tornem a viver, para que eles tornem a receber nova unção, nova mensagem, que eles passem a partir de hoje a pregar a minha palavra, a se arrepender dos seus maus caminhos e fazer as coisas que eu quero que faça. Entendeu? Então você vai aprender uma coisa. Não deixe que o inimigo coloque laço de culpa. Porque quantas pessoas estão carregando laço de culpa? Quantas pessoas estão carregando culpa em cima dela própria, achando que Deus perdoa uma vez e não vai perdoar? Pedro disse, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu inimigo? 7 vezes? Não, Pedro, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Faça a conta, quanto que dá 70 vezes 7 por dia que nós temos que perdoar. Perdoar não é fácil, mas se a gente for inteligente, a gente perdoa, ok? Então, não deixe que o inimigo coloque laço de culpa no seu pescoço e grite palavra de fracasso, dizendo que você não vai conseguir. Então, confesse. Quantas vezes for necessário, confesse quantas vezes por dia for necessário. Porque quando a gente perdoa, não quer dizer que você esqueceu para sempre. Não, sempre vai vir aquilo ali que você perdoou. Mas quando vier de novo, você perdoa. Satanás, eu já perdoei. Já está perdoado. Perdoe. Lance palavra de perdão, palavra de amor, palavras decretadas. Há dias na nossa vida que a vontade é de passar o facão. Eu sou sincera, diz que dá vontade de passar o facão. Mas aí, quando chega a plenitude do Espírito Santo, a gente fala, Deus me perdoe. Eu exagerei, eu passei dos meus limites. Mas me perdoe por esses pensamentos malignos, né? Raciocínio que o inimigo tenta colocar na nossa mente, querer nos dirigir, querer nos fazer entrar numa cilada, querer entrar num buraco sem saída. Ok? Eu assisti um filme de fatos reais de um homem que tinha uma empresa e estava com problema financeiro naquela empresa isso foi em Londres e veio uma pessoa do Brasil para examinar aquela empresa e veio uma mulher muito bonita. E aquela mulher começou a seduzir aquele homem era casado, tinha filho, era um homem evangélico, mas a sedução daquela mulher levou aquele homem à ruína. Levou aquele homem a um tombo, porque ele se desligou da empresa dele, da família dele e ficava só focando naquela mulher. E o inimigo, ele deixou aquela janela aberta, o inimigo entrou no sistema, roubou os programas dele. Mas ele foi à igreja e Deus falou com ele, ele se arrependeu e Deus, se você se arrepender e voltar hoje, eu vou devolver o que é teu. E aquele homem se arrependeu, voltou para Jesus, voltou para a esposa, para os filhos, e Deus restaurou tudo que era dele. Isso é que é vencer. Isso é que é reconhecer. Errou, confessou, Deus perdoou e Deus ergueu de novo. Deus quer te erguer nessa tarde. Basta um passo seu. Basta sua boca confessares a Deus aqui na terra e ele te confessará no céu. Se você confessar Jesus Cristo aqui na terra
ele vai confessar você diante do Pai no céu. O Espírito Santo, ele é professor, ele é mediador, ele é intercessor, ele é poderoso para, com gemido inexprimível, gemer por nós diante do nosso Pai Celestial. Você quer sua vitória nessa tarde? Profetize sobre essa sua situação. Esse vale que você está nele só vai sair quando você própria começar a usar a palavra e profetizar que você vai ter vida, que você vai ter osso, vai ter nervo, vai ter pendão, vai ter carne, vai ter espírito de vida, porque vai vir dos 4 cantos sopro e vai soprar e vai te dar retorno daquilo que você tanto espera e precisa. Nessa tarde, Deus está abrindo uma grande porta. Deus está abrindo uma grande porta de cura. Deus vai curar alguém que estava desenganado pela medicina. Deus está entrando com a cura, viu? E Deus vai transformar a vida de alguém que pela justiça humana foi condenado sem ter direito de defesa. Mas o Senhor diz nessa tarde que ele vai fazer o homem rever este caso. E Deus vai quebrar o coração de pedra do juiz. E esse juiz vai destruir essa sentença. Essa sentença vai ser reduzida. Irmãos, é como contar dos dedos das mãos. É como contar dos dedos. É como contar dos dias da semana. Deus vai agir nessa causa. Deus não se esqueceu. Deus não está demente. Deus não está com amnésia. Deus não sofre de transtorno bipolar. Deus não tem transtorno. Deus, ele te conhece profundamente lá dentro da sua alma. Deus, ele rasga a sua alma e ele costura a sua alma. Deus cura, rasga seu coração e costura seu coração. Deus é Deus que não é escape, Deus não é válvula. Deus é vida. Deus é o suporte. Deus é a certeza. Deus é a convicção que nós estamos aqui porque ele deu sopro do seu espírito sobre as nossas vidas. Quem é o homem para contender com Deus, para dizer o que Deus tem de fazer? É Deus quem cita e quem diz e quem decreta o que nós temos que fazer. Então, nesse exato momento, eu quero que você receba a sua vitória. Que Deus te abençoe, te guarde e proteja, te esconda no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Deus vai agir em teu favor, vai mudar teu cativeiro. Deus vai agir em teu favor e Deus está quebrando o teu cativeiro. Um abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus.